Uma oração do Apocalipse pode se referir a várias passagens bíblicas encontradas no livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, no Novo Testamento da Bíblia. O Apocalipse é o último livro da Bíblia e é escrito em um estilo altamente simbólico e profético por João, o apóstolo de Jesus. Dentre as orações descritas no livro, uma das mais conhecidas é a oração dos mártires sob o altar, encontrada em Apocalipse 6, 9 e 11. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um deles foi dada uma vestidura branca e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Essa oração é proferida pelas almas dos mártires que foram mortos por sua fé em Deus e em Jesus Cristo. Eles clamam por justiça e questionam quanto tempo levará para que suas mortes sejam vingadas. A resposta que recebem é que devem esperar um pouco mais, pois ainda há outros que também serão martirizados por sua fé, e somente após isso a justiça será realizada. Essa oração é uma expressão da fé e da esperança desses mártires, que mesmo diante da perseguição e da morte, continuam confiantes na justiça divina. Ela também destaca a ideia de que a morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus e que Ele cuida deles, concedendo-lhes vestes brancas, símbolo de pureza e redenção. É importante lembrar que o Apocalipse é um livro altamente simbólico e profético, e suas passagens devem ser interpretadas com cuidado e à luz do contexto bíblico e teológico mais amplo. Diferentes tradições cristãs podem ter interpretações variadas sobre as passagens do Apocalipse, e é sempre recomendado buscar orientação e estudo adequados ao analisar essas escrituras. O Apocalipse, também conhecido como o Livro do Apocalipse ou o Livro da Revelação, é o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã. É um livro altamente simbólico, escrito por João, o apóstolo, e é considerado um livro profético que apresenta visões sobre eventos futuros, incluindo o fim dos tempos e a vinda do reino de Deus. Uma oração do Apocalipse pode ser encontrada no capítulo 1, versículos 4 a 8. Vou fornecer uma descrição detalhada dessa oração. Versículo 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Nesta parte inicial da oração, João está se dirigindo às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam as igrejas cristãs de seu tempo. Ele invoca graça e paz para elas em nome da Trindade Divina, aquele que é, e que era, e que há de vir, uma referência a Deus Pai, que existe eternamente. Além disso, menciona os 7 espíritos, que simbolizam o Espírito Santo em sua perfeição e plenitude. Versículo 5: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui, João se refere a Jesus Cristo, apresentando 3 aspectos importantes de sua natureza. Ele é a fiel testemunha, aquele que testemunha a verdade de Deus ao mundo. Jesus é também o primogênito dentre os mortos,
significando que ele ressuscitou dos mortos, inaugurando a vida eterna para todos os que creem. Além disso, Jesus é chamado de Príncipe dos Reis da Terra, denotando sua autoridade e soberania sobre toda a criação. O versículo continua ressaltando o amor de Jesus ao lavar os crentes de seus pecados com seu sacrifício na cruz. Versículo 6: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele seja glória e domínio para todos sempre. Amém. Neste versículo, João enfatiza a obra redentora de Jesus e seu papel como mediador entre Deus e os crentes. Através da fé em Jesus, os seguidores tornam-se reis e sacerdotes para Deus, o que significa que eles são participantes do reino de Deus e têm acesso a ele. O versículo termina com uma doxologia, reconhecendo que toda glória e domínio pertencem a Jesus para sempre. Versículo 7: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Neste versículo, João profetiza a segunda vinda de Jesus Cristo, que será um evento visível e universal. Ele voltará com as nuvens, o que simboliza sua majestade e glória. O texto também menciona que aqueles que o traspassaram, referindo-se ao seu sacrifício na cruz, também o verão em sua glória, reconhecendo-o como Senhor. Todas as tribos e povos da terra lamentarão, pois a volta de Cristo trará juízo e justiça. Versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. No último versículo da oração, é Deus quem fala, declarando sua eternidade e onipotência. Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, as primeiras e últimas letras do alfabeto grego, simbolizando que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É uma afirmação da soberania divina sobre o tempo e a história. O versículo reforça a mensagem de que Deus está no controle de tudo e cumprirá seus propósitos conforme revelado nas visões do Apocalipse. Essa oração no início do livro do Apocalipse é um poderoso exemplo de adoração e súplica a Deus, abordando as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e proclamando a esperança na vinda de Cristo e no cumprimento dos propósitos divinos para a humanidade. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação ou Apocalipse de João, é o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã. É um texto profético, repleto de simbolismos e visões apocalípticas, atribuídas a João, um dos discípulos de Jesus. Uma oração do Apocalipse pode ser encontrada em Apocalipse 1, 4 e 8, e é uma das passagens iniciais do livro. A seguir, uma descrição detalhada desta oração. Localização: Apocalipse 1, 4 e 8. Conteúdo: Saudação. A oração começa com uma saudação típica das cartas da época. João se dirige às 7 igrejas da Ásia, mencionando a graça e a paz que vem de Deus, que é, que era e que há de vir. Aqui, a Trindade Divina é referenciada, daquele que é, que era e que há de vir, representando Deus Pai, os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, representando o Espírito Santo, e Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, representando o Filho. Louvor a Jesus Cristo. A oração continua com um louvor a Jesus Cristo, destacando 3 atributos específicos.
A fiel testemunha, Jesus é proclamado como o fiel e verdadeiro testemunho de Deus Pai, revelando seu plano de salvação e misericórdia. O primogênito dos mortos, refere-se à ressurreição de Jesus dentre os mortos, o que demonstra seu poder sobre a morte e a vitória sobre o pecado. O soberano dos reis da terra, Jesus é exaltado como o soberano e governante supremo de toda a terra e todos os reis. Ação redentora de Jesus. A oração destaca a ação redentora de Jesus, que nos amou e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Isso faz referência ao sacrifício de Jesus na cruz, onde seu sangue foi derramado para a remissão dos pecados da humanidade. Destino final dos crentes. A oração também menciona o destino final dos crentes em Jesus. Eles são descritos como um reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Isso ressalta a posição especial e privilegiada dos seguidores de Jesus como seu povo escolhido. O retorno triunfante de Jesus. A oração termina com uma afirmação do retorno triunfante de Jesus, aquele que vem com as nuvens. Essa imagem alude à segunda vinda de Cristo, um evento escatológico que está relacionado ao fim dos tempos e ao julgamento final. Significado: essa oração inicial do Apocalipse estabelece o tom do livro como uma obra profética que anuncia os eventos finais da história humana e a vitória final de Jesus sobre o mal e o pecado. Ela enfatiza a Trindade divina, o papel redentor de Jesus e a esperança dos crentes na consumação do reino de Deus. Ao longo do livro, João revela visões complexas e simbólicas que mostram a batalha entre o bem e o mal, culminando na vitória final de Jesus Cristo e a restauração da criação.